Me chamou muita atenção duas coisas que eu vi aqui hoje, ou muitas coisas, mas particularmente a história do caminhão, que é a biblioteca, e que, para mim, remete também, nós tivemos aqui em São Paulo, quando o Mário de Andrade foi secretário, a biblioteca circulante, que é um ônibus. Na verdade, se eu não me engano, ainda existe um ônibus com esse nome. E também a Fundação Gulbenkian, em Lisboa, que eu acho que foi a motivação de fazermos aqui uma. E a questão de que esse equipamento, essa biblioteca que circula, que acaba por diluir um pouco os limites que já foram tão claros no período industrial entre a oposição, né, de tempo livre como o negativo daquele tempo em que se trabalha, a jornada laboral. Então, eu talvez, numa tentativa aqui de provocar a mesa, eu pediria para Rago comentar o que ela acha dessa coisa, de se esse limite realmente pode ser tratado com essa nitidez que a gente vem falando, o tempo livre, o tempo não livre, ou se hoje esse é um conceito talvez mais não tão nítido. Eu também fiquei muito fascinada por esse ônibus que carrega o saber, né? Os saberes ambulantes, acessíveis à população, uma maravilha, né? Mas eu queria pensar que você coloca essa questão dos limites, né? Eu acho que assim a gente, vamos dizer, até pelo menos a década de 70, e a minha geração pegou isso em cheio, porque a gente tinha 20 anos em 1970, né? A gente foi formado num mundo que era quadriculado mesmo, não é? Que era assim, técnica aqui, política aqui, privado aqui, não é? Homens para cá, mulheres para lá, quer dizer, uma separação, vamos dizer que, de uma certa maneira, os anos 60, não é? Já implodiram, não é? Ao final dos anos 60 implodem, eu acho que mais de 68 é meio icônico nisso, mas tem revolução cultural, revolução sexual, tem 500 movimentos, né? Movimentos artísticos, tem 500 tropicalismo, 500 coisas, né? E também no plano do pensamento, né? Você pensar que o pensamento pós-estruturalista é da década de 50, não é? Quer dizer, ser um Barthes, Roland Barthes, mesmo Foucault, a história da loucura nos anos 60, Derrida, Deleuze, Lyotard, quer dizer, toda uma geração que, vamos dizer, a gente vai conhecer na década de 70, 80, mas que está produzindo há muito mais tempo, que está elaborando esse pensamento e percebendo essas mutações, né, do capitalismo, né? Do capitalismo, porque assim, uma coisa que me impressiona muito é como é que quer dizer, hoje está velho, né, está antigo falar em sistema, mas as capturas, né, o termo mais contemporâneo é capturas, né? Como é que vamos dizer, as críticas, sejam elas teóricas, sejam elas práticas, né, sejam elas em ações, sejam elas em ações de pensamento, em discursos, como elas são capturadas e devolvidas de uma rapidez impressionante, né? Você vê, por exemplo, assim, no que se vem falar que por que a arte é apenas a produção de objetos e por que a vida não é pensada como arte? Por que tem um lugar específico, um compartimento que é a produção artística e o artista é um tipo, é uma figura? E por que não nós todos somos artistas, já que nós todos somos capazes de criação? Né? E por que não estetizar a vida? Os gregos têm a teknetobiou, que é a única palavra que eu sei em grego, viu? É teknetobiou, estéticas da existência, fazer da vida uma obra de arte, produzir-se como uma obra de arte, né? O artista em si, que o Deleuze vai falar. Quer dizer, então, eu penso assim que já tem algum tempo que nós estamos vivendo toda essa crítica de um pensamento que é binário, que é completamente quadriculado, não é? Que há quem fale, o Franco Moretti, naquele livro da Culturas do Romance, fala num pensamento panótico, não é? Eu não sei se é um bom termo, não acho muito bom termo, mas, enfim, ele está pensando nessa forma de pensamento na qual nós fomos formados, né, na filosofia da representação, que é um pensamento binário. Quer dizer, e o pensamento binário pensa por oposições, ou é público ou é privado, ou é tempo livre ou é tempo do lazer, ou é masculino ou é feminino. E o problema não é só esse, o problema é que pensar assim é também hierarquizar. É porque sempre um é valorizado e o outro é o negativo, né? Um é a razão, outro é a loucura.
como outro da razão. Um é os povos civilizados, outros são os povos bárbaros, como negativo do civilizado. Então, a crítica desses filósofos vai ser: esse pensamento não dá conta de pensar a diferença, não dá conta de pensar o outro. E daí essa explosão dessas fronteiras que não são naturais, que foram naturalizadas. Disseram para nós que era assim, que a gente nasceu com essas características e, portanto, seria isso para o resto da vida. Vide Dr. Lombroso, que, vamos lembrar, apareceu essa semana nos jornais, não vou entrar em detalhes, mas na crise de um colégio aqui em São Paulo, né? Perigosamente, Dr. Lombroso entrou em ação, que é nome de uma rua de São Paulo, né? Aliás, a rua que era a Rua da Prostituição, não por acaso. Bom, mas, enfim. Então, eu acho que assim, você tem uma crítica, né, desse pensamento e uma proposta, portanto, de mobilidade. Mas eu penso assim que, vamos dizer, a gente precisa tomar muito cuidado também, né? Porque, vamos dizer, às vezes a gente tende a ficar muito otimista, né? Quando você vê que, vamos dizer, essas fronteiras estão sendo desfeitas e, portanto, a hierarquização está sendo detonada, né? Quer dizer, quando você desfaz a hierarquia, você fala: por que história tem que ser história do público? Por que a história não é também história da vida privada? E aí, portanto, você põe o público e o privado no mesmo patamar. Quando você fala as mulheres e não sei o quê, você põe mulher e homens no mesmo patamar. Quando você põe povos bárbaros e você fala: vamos ressignificar o sentido, vamos dar outro nome, não é? Porque bárbaro é estigmatizado. E você pensa o civilizado e o bárbaro, então você está desfazendo as hierarquias também do pensamento. Então, isso é maravilhoso, porque eu acho que é a única maneira que nós temos de construir o que todos nós queremos, né? Que é um novo mundo livre, tolerante, aberto, capaz de se relacionar com a diferença. Não é? Eu acho que é essa a questão. Como é que construir esse mundo quando, ao mesmo tempo, nós também vivemos a marcação de espaços muito rígida, né? Quer dizer, nós também temos um movimento oposto. Então, eu penso assim que, vamos dizer, não há como não perceber que a nossa época vive essa crítica, né, essa suspensão, esse abalo, essa desqualificação das fronteiras antigamente construídas e a desnaturalização delas, mas, por outro lado, a gente também vive grupos que eu chamo de direita, para facilitar, que repõe tudo, né? Repõe o Dr. Lombroso, repõe o Darwin, repõe tudo que a gente está vendo isso aí, né? No mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então, então eu penso assim que eu gosto muito, eu adorei quando eu sou apaixonada por Foucault e Deleuze também. Deleuze também, como eu digo, eu sou injusta com ele. Ainda haverá meu tempo de corrigir a minha injustiça. Mas o Deleuze é maravilhoso, porque ele fala assim: nós temos que intensificar a potência do existir. Sabe? Ele fala, em vez de ficar só falando que o mundo é fascista, por que a gente não olha um pouco e vê onde estão nascendo as coisas novas? Aí sim nós temos que investir para potencializar as coisas novas que estão por vir e se indevir, em processo de devir. Nós temos que dar nome a elas, para elas terem visibilidade. Por isso que eu insisti na questão do mundo filógeno, não é? Porque eu nunca vejo ninguém, eu só vejo as pessoas falarem que o mundo é misógino, as mulheres, né, minhas amigas feministas, e eu fico assim: não, mas o mundo também é filógeno, olha só o espaço que as mulheres estão tendo, olha como o mundo está se feminizando, olha a crítica, olha a não é? Então, porque eu penso que a gente tem que apostar no positivo também. Então, adorei a sua questão, porque vamos valorizar, então, iniciativas que quebram, que criam contra-espaços. E aí eu volto à minha heterotopia do Michel Foucault. Posso dar uma enganchada nisso? Então, já que deu essa liberada de fronteiras, assim, e eu acho que o Abel colocou esse caminhão, acho que tocou, o Vinícius já falou. De repente, eu dei uma viajada nessa questão itinerante. Eu já fiquei imaginando um caminhão itinerante de arquitetura, um coletivo, escola da cidade, o tempo limpo no campo livre, sabe? Um campo livre de um espaço possível de se acontecer várias coisas, né? E, na verdade, tem um projeto, o caminhão, né? Tem uma forma, só que é uma forma que anda, é uma forma que se instala em diversos lugares e, ao mesmo tempo, faz acontecer coisas ali, né? Então, de repente, fazendo esse gancho todo, e eu estou meio influenciada assim pelas conversas que eu estou tendo com os alunos do EV,
né, particularmente um grupo que eu estou trabalhando, que está estudando justamente os coletivos, e está tentando ver o que seria que dá para propor no Campo Limpo que tenha consistência. Não é chegar e fazer uma proposta, assim, de repente, tirada da cartola, é tentar entender o que está acontecendo lá e, ao mesmo tempo, ganhar uma consistência e ter uma reflexão, e que a posição do arquiteto, de alguma maneira, passa por esse processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, uma proposição que tem a ver com a arquitetura, mas não naqueles padrões que a gente conhece, né, de simplesmente pegar uma forma ou dar conta de um terreno que até tem o seu valor, mas, no caso, tem essa ampliação proposta pelo EV hoje. Então, de repente, esse caminhão, né, que apareceu aqui nesse universo, né, essas fronteiras, e essa situação itinerante de discussão, né, em diversos espaços, com pensar arquitetura e trazer a discussão, eu dei uma viajada nisso, sabe, nessa questão do espaço lá. Então, já que abriu, peguei a palavra para dar essa... Saberes nômades, né? Saberes nômades. Eu acho que tem isso, né? De repente, você saber escutar a história de cada lugar e fazer as propostas, e o arquiteto tem tem o que fazer com isso, né? A gente tem conhecimento para poder intervir, escutar e sugerir coisas que são arquitetura, né? Então, de repente, esse caminhãozinho, quer dizer, tudo bem, você trouxe aquele, você ficou meio constrangido com a forma fálica expressa aí, que de fato não tinha a ver com aquela conversa inicial, mas tem a ver com a arquitetura, mas no meio tem a liga, tem o caminhão, tem, né, esse gancho todo itinerante. E eu acho que a Escola da Cidade está trazendo isso, né, nesse seminário, a proposta dos alunos, a proposta aberta do EV. Vou falar rapidinho, não é uma questão, é só um... É que eu fiquei muito impressionada também com todas as falas, que tem um pouco uma aproximação... A Margarete falou disso, eu acho que estava na Lina e também na apresentação do Abel, essa aproximação da arquitetura com a arte. E eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, essa história, esse caminhão biblioteca, por exemplo, tem um projeto de uma artista plástica brasileira chamada Carmela Gross, que é uma artista que tem um trabalho muito interessante da relação entre a arte, o coletivo, a cidade, intervenções urbanas, em que ela pegou um ônibus que estava abandonado na garagem da USP, que são os circulares, famosos circulares da USP. Ela pintou todo o ônibus de vermelho, o interior chamava Carne, o trabalho, e, na verdade, era uma oficina, o ônibus servia como oficinas artísticas que andavam pela periferia de São Paulo, cada dia ia para um lugar, com uma equipe de educadores, né, que era do Centro Universitário Maria Antônia. Então, eu acho que também tem essas experiências também que ocorrem na cidade de São Paulo, que a gente até acaba perdendo, porque acontece também tanta coisa em São Paulo, e, às vezes, essas experiências não se tornam tão públicas, exatamente porque elas não estão exatamente acontecendo no centro, né, da cidade, e que me lembrou muito essa ideia do caminhão biblioteca, né, mas que, no caso, eram oficinas de arte, né, e que também era um ônibus abandonado na USP, todo pintado de vermelho, que é um trabalho assim muito bonito, assim, para os alunos que quiserem pesquisar um pouco essa questão de como também chegar nos lugares, montar essas oficinas, e tinha toda uma pesquisa, um trabalho, era muito um trabalho, assim, esteticamente ele era muito bonito, chamava muito atenção, como tudo que a Carmela faz sempre tem esse lado estético que é muito marcante, né? Mas sempre nessa relação com essa discussão com o coletivo, ouvir a cidade, ouvir os espectadores. Então, é uma artista que trabalha muito nesse âmbito, né? Acho que vamos abrir as perguntas. Eu anotei duas frases aqui, uma que foi falada pela Margarete, que os espaços produzem relações, e outra que foi falada pela Nina, o conteúdo do espaço cria a própria forma. Acho que são dois lados da mesma moeda. A gente tem discutido bastante sobre o Campo Limpo a questão das favelas e as relações que aquele espaço tão exíguo, tão apertado e tão cheio de falta coisas, né? Mas cria uma relação muito próxima, uma relação de que um precisa ajudar o outro pela questão da falta de tudo, mas também da violência, etc. e tal. E como, muitas vezes, quando essa população é deslocada para uma
habitação de interesse social, que na maioria das vezes é verticalizada, essa forma não reflete o conteúdo que existia naquele outro espaço, né? E essa relação se perde. Então, eu queria que você, Margarete, Weiner, Abel, quem puder, comentasse um pouco sobre isso. Como é que a gente... A favela é um lugar que tem esse ponto positivo dessa relação que se dá por causa do espaço, mas é uma coisa que a gente precisa resolver. E na hora que a gente vai tentar resolver, a gente perde esse conteúdo, porque a forma não ajuda que isso continue sobrevivendo. Quando a gente pensa e obrigatoriamente acaba verticalizando para colocar as pessoas que estão na favela, você está agindo com coisas muito mais prementes do que a questão do local e da possibilidade de convívio naquele espaço que é insano, né? Insano no sentido de não sanitário, quer dizer, insalubre, obrigado. Então, quer dizer, na verdade, quais são as nossas prioridades, né? A prioridade é promover uma certa convivência ou, primeiramente, dar condições das pessoas poderem ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais confortável e um pouco mais condizente com a condição de ser humano, né? Que eu acho que as favelas não propiciam isso. A minha resposta é besta, mas é isso que eu acho. Sim. Então, eu acho secundário essa questão do convívio, quando você, na verdade, está promovendo uma melhoria de condições de vida. Obviamente que você, como arquiteto, tem obrigação de pensar em todas essas coisas. Então, você vai criar espaços de convivência, mas são espaços que vão estar sempre relacionados com uma obra nova, uma obra que é para abrigar as pessoas que estavam mal abrigadas até aquele momento. Eu queria responder rapidinho, só falando de uma imagem que me veio à mente, do Baudelaire. O Baudelaire, acho que é no Pintor da Vida Moderna, um desses textos do Baudelaire famosos aí que a gente lê, ele vê a modernidade, o flaneur está passeando, né, pelas ruas de Paris, e onde todo mundo está vendo o progresso, as transformações, as benesses, né, o flaneur está vendo a decadência, o fim, a perda, né? Ele está vendo assim a aceleração do tempo, as pessoas correndo, e ele passeia com uma tartaruga. Não é com um cachorrinho, é com uma tartaruga. E aí tem um momento que o Baudelaire está fazendo um comentário do pintor da vida moderna, perguntando quem é o pintor da vida moderna, né? E ele fala que o pintor da vida moderna é aquele pintor que retrata as pessoas com a roupa que elas estão, e os homens estão com terno preto. E os outros pintores também da época, eles acham feio o terno preto, então eles põem togas romanas para o quadro ficar mais bonito. E o Baudelaire fala, não, mas o pintor da vida moderna é o Constantangui, porque o Constantangui retrata as pessoas como elas estão de terno preto, todos mortos-vivos caminhando para um tipo de enterro. Quando eu li essa frase, eu falei, hã? Eu queria colocar uma questão para a Margarete, que é o seguinte, a gente está se deparando no trabalho, nesse trabalho sobre o tempo livre, na questão da... Nós vimos aqui, o primeiro vídeo que passou, que era do Sesc Campo Limpo, não tinha tempo livre ali, né? Só tinha agitação, né? Programa, dança, ginástica, pula daqui, pula dali. O tempo livre é isso, né? Essa questão é uma questão que tem permeado a preocupação dos alunos do EV e a mim também. Quer dizer, por que a gente não pode... ou por que o tempo livre hoje, assim como, basicamente, o SESC proporciona, o SESC propõe, é um tempo inteiramente ocupado por atividades, sejam atividades artísticas, sejam atividades corporais, sejam atividades esportivas. Tempo livre também é um certo descompasso com tudo isso, uma certa obrigação de estar livre para não fazer nada. Parece que o não fazer nada é de uma grande... É uma coisa horrorosa, é uma assinte ao outro, né? Como que a gente pensa essa questão, que eu acho que é fundamental hoje, porque os caras, todos eles aqui, no tempo livre deles, estão mexendo no computadorzinho deles, no telefoninho deles.
Mas o tempo livre mesmo, um tempo que você se descola de todas as obrigações e de toda a necessidade de conclusões da vida cotidiana. Eu vou responder falando dos gregos, né? Porque eu fiquei tão fascinada também quando eu descobri o ócio dos gregos. Porque, como diz o André, não é? O ócio, para nós, é ligado à ociosidade e ao mal. Tem alguma coisa que você tem que preencher. Não é do seu tempo, isso é do meu tempo também, não é? Lembra? Quando a gente se conheceu pode contar? A gente se conheceu no Bar Riviera. Vocês conhecem o Bar Riviera? Ponto histórico da cidade, quando tinha aqueles garçons velhinhos, entendeu? Era um boteco, né? Isso foi em 1974, acho. Mas depois nunca mais. Depois eu só vi o André na televisão. Ele ficou famoso. Só aparece ele na televisão. Nunca mais eu vi o André. Pois é, ele foi lá para ali na bobagem, eu me perdi do André. Mas está sendo ótimo esse encontro aqui hoje. Mas, André, então, você lembra, quando a gente era jovenzinho, que a gente ouvia assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, ninguém deixava a gente ficar sem fazer nada. Né? Então, eu me lembro quando eu tive uma crise, cheguei para os meus pais e falei assim, olha, vocês não se incomodem, eu estou tendo uma crise. Isso é 1970. Eu não vou fazer nada. Eles quase morreram. Mas, enfim, por isso que eu adorei os hippies também. Né? Vamos parar, vamos ficar olhando para o mar. Foi o máximo, gente, o máximo. Foi o máximo. 1970. Ninguém rende. Outra injustiça, os hippies. Eu acho um absurdo, mas tudo bem, quem sabe ainda faço um trabalho sobre eles. Mas eu queria dizer que, assim, então, quer dizer, o ócio é muito carregado, porque, assim, é o capitalismo com o cristianismo. O cristianismo, lembra que os gregos são pagãos. O cristianismo pôs o diabo dentro da gente. Então, para o cristianismo... Mas para o cristianismo, você tem que desconfiar de você, porque você não sabe de você. Quem sabe é o médico, o psiquiatra, o psicanalista, os seus pais. Você, tome cuidado com você, porque isso aqui que está vindo aqui, não sei se é você ou é o diabo. Mais sofisticadamente vai ser o inconsciente. Mas tome cuidado com você, porque sabe lá o que tem aqui dentro, né? Então, a ociosidade é associada com um momento em que, se não sei exatamente o que tem aqui dentro, pode aflorar. Ora, os gregos têm uma ideia completamente diferente. Eles não têm cristianismo. Olha que maravilha. Então, é Foucault, viu? Olha, Foucault, acho que se eu fui falar que o Foucault amava todo mundo, uma filósofa me falou, não, ele não amava os cristãos, não. Realmente. Então, leiam A Coragem da Verdade, esse livro, que ele vai defender os cínicos. Os cínicos, dizem que é outra injustiça histórica e filosófica. Mas, enfim, os gregos acham que você sabe de você. Você tem a verdade dentro de você. Só você sabe de você. Não adianta, ninguém vai falar para você que você deve ter o corpo assim, que você deve pensar assim, que você deve ser assim. Isso é governamentalidade, poder pastoral, governo do outro, governo das condutas, como definiu Foucault no plano teórico. Mas os gregos têm essa ideia de que só você sabe de si. Portanto, você é capaz de autogestão. Você torna a sua vida bela por um trabalho de cuidado de si. Estetiza a sua existência pela meditação, pela escrita, por exercícios espirituais, pela ascese, pelos exercícios físicos, por dieta, por relações afetivas. Você faz uma escultura de si, como escreveu esse filósofo Michel Onfray, num livro La Politique du Rebelle, A Política do Rebelde. Oh, que lindo! A Política do Rebelde, Michel Onfray. Não percam. Então, e ele vai retomar essa coisa dos gregos, de que quem não cuida de si, não pode cuidar do outro. Então, os gregos, quando Sócrates, a gente aprendeu que o Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Hoje, os filósofos entenderam que não é isso, que a tradução é cuida-te de ti mesmo, e que o conhecer-se a si mesmo faz parte do cuidado de si. Mas não é um conhecer-se a si mesmo porque você já está pronto dentro de você. É um cuidado de si pelo qual você se elabora, porque eles não têm ideia de interioridade, eles não têm ideia de identidade. Isso aí é tudo moderno, entendeu? Isso que disseram que sempre foi assim, foi nada. A história mostra que isso é histórico. Então, os gregos acham que é você que sabe de você, você tem a sua medida, e você que é capaz de se constituir como um cidadão, como um indivíduo belo e temperante,
como aquele que usa os prazeres, nome do livro do Foucault, História da Sexualidade, o uso dos prazeres, em que ele estuda a Grécia. Você usa os prazeres, mas não sucumbe a eles, porque o problema é ser escravo do outro e ser escravo de si mesmo. Então, olha que loucura, os gregos acham que o homem galinha é um efeminado, porque ele não tem autocontrole, ele não se governa. Olha que coisa! Eu fiquei, bom, meu lado feminista é minha vingança. O que para nós é virilidade, para eles é efeminidade, pode? Entendeu? Então, é muito diferente a maneira de pensar. Então, vamos pensar nos gregos. E eu penso que, assim, não é que tem uma ruptura com a tradição e ponto. Tem uma ruptura com a tradição pelo lado da direita. Mas olha os anarquistas que estavam criticando a sociedade disciplinar em 1890. Quer dizer, o anarquismo é de 1800 e pouco, lá atrás. Olha os marxistas, olha as feministas, olha todo o pensamento crítico que nasce com o capitalismo. Nasce o capitalismo e o pensamento crítico dele. É simultâneo, quer dizer, não é nasce a prisão e depois vem a crítica. É nasce a prisão e a crítica dela. A prisão vai gerar delinquentes. Isso está no livro Vigiar e Punir, você aprende isso. Então, eu penso assim que a tradição passou, essa tradição grega. Não é? Aliás, o Foucault também diz isso, que os cínicos se fizeram sentir nos pensamentos revolucionários do século XIX. Porque alguém aqui falou, a Lina Bobardi. A Lina Bobardi, ela falou... Ai, gente, desculpa que eu estou falando muito, mas eu vou acabar já. A Lina Bobardi fala no homem novo, não é? E o homem novo foi um sonho das esquerdas, não é? Só que hoje está velho você fala em homem novo, formar um homem novo, mas hoje a gente fala em subjetividades éticas, vai. A nova maneira de dizer é subjetividades éticas, feministas, libertárias, não racistas, coisas assim. Mas, enfim, nós também estamos pensando nisso, que é preciso formar pessoas diferentes, porque olha o que deu. Deu gente violenta, hierárquica, machista, racista, sexista, não é? Como deu isso? Como? Por um meio, por uma formação, por uma educação. E aí, aproveitando também o gancho com a sua questão, também precisa tomar cuidado para não achar que a favela escapa disso tudo, porque não escapa. Também tem opressão de um com o outro, também tem machismo, violência doméstica, estupro, espancamento, pedofilia, não é? Então, está todo mundo no mesmo mundo, somos todos desta terra. Não é? Agora, a tradição grega, o que eu queria só chamar a atenção do ócio, passou também. Passou. E ela aparece nesses movimentos que buscam contra-espaços e pensam outras possibilidades de existir, outros modos de existência.